Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26. De modo muito especial, nesta terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, semana que estamos olhando com carinho para a vocação dos leigos, o Evangelho de hoje vem nos alertar algo de suma importância. São Jerônimo vai nos dizer que o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quando Jesus começa a fazer advertências à prática dos fariseus e dos mestres da lei, Jerônimo vai dizer que este texto foi conservado no Evangelho para que também os fariseus de hoje sejam advertidos. Porque no dizer de São Jerônimo, em maior ou menor grau, com maior ou menor consciência, dentro de cada um de nós existe um fariseu. Porque nós sabemos que em muitas situações nós somos como eles, hipócritas. Vestimos uma máscara para agradar a um e não desagradar o outro, para enganar um e não enganar o outro, esquecendo que a pessoa e o ser mais importante que eu e você, homens e mulheres de Deus, precisamos agradar é Deus. Por isso o Evangelho de hoje, diferente do Evangelho de ontem, embora os personagens sejam os mesmos, Jesus advertindo os mestres da lei e os fariseus, o ponto de advertência é outro. Ontem Jesus advertia a incoerência na prática religiosa dos fariseus e mestres da lei, que colocavam o valor daquilo que eles faziam onde não deveria estar, onde não tinha a essência. Hoje, Jesus não adverte a prática, mas, na verdade, ele adverte o exagero com que os fariseus e os mestres da lei realizavam atos, até mesmo de piedade. Por isso, trazendo o debate sobre o dízimo, Jesus vai dizer: vós pagais o dízimo da hortelã, o dízimo do cominho, o dízimo da erva doce, mas descuidai da justiça, da misericórdia e da fé. Porque quando se fala em fidelidade, se fala da fé. Por que o exagero? Porque a lei judaica, o judaísmo, lá no livro do Deuteronômio e também no livro do Levítico, previa o pagamento do dízimo de realidades comuns, como os frutos da terra, como a uva, o vinho, como o óleo. As ervas aromáticas, erva doce, cominho, eram ervas de produção caseira, para ser condimentos de alimentos. Estas ervas, a lei judaica não previa o dízimo, mas os fariseus e os mestres da lei, para agradarem mais a Deus, incluíam o dízimo dessas realidades. E por isso Jesus vem adverti-los, porque eles buscavam o exagero em algumas coisas e descuidavam daquilo que era o mais importante, o amor. Porque quando o Evangelho hoje vai dizer
vocês descuidais do ensinamento mais importante, a misericórdia, a justiça e a fidelidade, nós resumimos no amor. Porque onde não há amor, qualquer prática religiosa perde o seu valor. Basta lembrarmos aquilo que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nos ensina. Se eu não tiver amor, mesmo que eu coloque o meu corpo nas chamas, de nada serve. Porque o amor é a essência de tudo. Por isso, muito mais que buscarmos o exagero daquilo que nós precisamos realizar na vida espiritual, nós temos que entender que o mais importante é eu buscar a justiça. E nós sabemos que a justiça é dar ao outro aquilo que ele precisa. Saber que na nossa prática espiritual, na nossa vida de religiosidade, nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus, mas saber que este relacionamento com Deus se reflete na vida dos irmãos. Saber que nós precisamos exercitar a misericórdia, a compaixão, sofrer com o outro, entrar na dor do outro, sentir o que o outro sente, para que verdadeiramente a fidelidade, a fé se manifeste nos nossos atos, nas nossas atitudes. Que nós possamos, iluminados por esta palavra, entender aquilo que os santos padres nos ensinam. Entrar pela porta estreita, que é o grande convite de Jesus para nós essa semana, implica não exagerar naquilo que não tem valor, esquecendo daquilo que é o mais importante. São Remígio de Alcherre vai dizer: devemos cumprir todos os preceitos da lei, tantos os maiores quanto os menores. Que possamos, iluminados por esta palavra, trilhar este caminho. O caminho de agradarmos a Deus, tanto nas pequenas coisas, quanto nas coisas maiores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.